Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou Emanuela Justino, sou jornalista e hoje estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre projetos de loteamento, projetos de engenharia. Vocês podem me chamar de Manu, que hoje vai ser um dia bem especial aqui para conhecer um pouquinho mais dessa área e também de uma empresa que está há mais de 10 anos no mercado aqui na região, que tem feito um trabalho tão importante e necessário para o projeto de loteamento, na questão de engenharia. E aqui comigo, que vai participar, vai bater um papo, tá o Felipe Hels, que é o CEO da empresa e é o fundador também. E a gente vai falar um pouquinho, né, Felipe? Primeiro, seja bem-vindo, é um prazer falar sobre isso. E a gente vai falar um pouquinho sobre a tua trajetória, mas também sobre a empresa, né, sobre esse ramo que passou e passa por transformações e como que tem sido esse trabalho ao longo desse tempo. Tudo bem? Tudo certo. Bom dia, Manu. Obrigado. Eu ia falar obrigado por convidar por estar aqui. Não tem problema, né? A gente está aqui nesse primeiro podcast, né? Então é tudo muito novo, né, Felipe? Mas até a gente conversava aqui um pouquinho antes de começar a gravação, que essa parte de comunicar e de falar um pouquinho sobre o teu negócio, o teu empreendimento é necessário, né? Eu acho que antigamente tinha essa noção ou essa ideia de que só a área da comunicação ou certas áreas que precisava falar sobre isso, mas que vocês perceberam que não, né? Isso se aplica e muito, por exemplo, a uma área de engenharia, de projetos, como é o trabalho de vocês. Isso, Manu. Bom dia, obrigado por estar aqui. É um prazer estar conversando contigo e foi exatamente isso. A gente sempre foi uma empresa muito. é, Na verdade, assim, a engenharia por si só, ela já é uma empresa que normalmente ela não traz muita tecnologia, ela não está muito nessas redes sociais, e a gente sempre teve essa crença, esse pensamento também, que não era pra gente. Então, a gente nunca olhou para a parte do marketing, e na metade do ano passado, em 2023, a gente começou a fazer alguns testes e viu que a gente estava perdendo tempo de não ter ido antes já. Então, hoje a gente enxerga dessa forma, a gente começou a estruturar uma equipe de marketing dentro do escritório, e a gente tem bastante uma visão bem legal aí para os próximos anos. Legal, e a gente tem muita coisa para falar aqui hoje, né? Tanto da tua carreira profissional quanto da empresa, né? Mas eu acho que para quem está assistindo é interessante também falar quem é o Felipe, né? Como é que foi a tua trajetória até chegar aqui e a gente conhecendo um pouquinho da tua história, né? Vendo um pouquinho, eu queria que tu falasse assim, tu sempre quis ser engenheiro? Tu já fez outras coisas antes de fundar a CTZ? Como é que foi, assim, desde a escola até tu realmente saber, não, eu quero seguir por esse caminho, por esse rumo? Então, a minha história profissional começou com 13 anos. Eu comecei a trabalhar nas férias com o meu pai. Meu pai tinha uma indústria. E desde o começo, quando eu comecei a trabalhar, eu já admirava ele de criança, assim. Eu via ele ir trabalhar e voltar e sempre foi um sonho. Eu incomodava ele bastante. Eu me lembro que eu me incomodava para ir para o trabalho. Algumas vezes ele me levava também. E aí, nas férias dos 13 anos, eu comecei a trabalhar com ele nas férias. E aí eu consegui mais vezes também, aí comecei num período da tarde também, quando eu não estava estudando, e aos poucos eu comecei a entender mais esse mundo corporativo. E até antes de começar eu já estava meio encantado, assim, depois que eu comecei, o meu sonho sempre foi ter uma grande empresa. Então a minha ideia naquele momento era ter uma grande indústria, que era o que meu pai fazia. Eu trabalhei com ele por volta de uns 7 anos, mais ou menos. E quando eu fui para a faculdade, eu acabei conversando com ele, ele me ajudou a escolher. Eu fui para a área da engenharia, eu já gostava desse tipo de coisa. Só que eu fiz primeiro engenharia de materiais. E aí eu trabalhei com ele por alguns anos, cheguei a botar uma empresa que ele era sócio. E aí, por questões de mentalidade, de visão diferente, eu comecei a notar que não daria certo para mim na sociedade com ele. Ele tem um sócio, que era o meu tio. E era uma empresa mais familiar, que estava fazendo as coisas do jeito deles há 30 anos, e eu não conseguia trazer a mudança que eu queria para dentro do negócio. Foi quando eu decidi sair da empresa dele, eu mudei para engenharia civil daí. Eu estava na nona ou 10ª fase da engenharia em materiais, eu voltei para a terceira fase da engenharia civil e acabei me dedicando bastante, fazendo matérias em todos os períodos, assim, para eu conseguir me formar o mais rápido possível, porque eu já estava com uma certa idade e não queria mais perder muito tempo na minha carreira profissional. Então, eu trabalhei em outras empresas, na verdade, eu cheguei a parar, quando eu estava nesses 7 anos que eu fiquei com ele, eu parei alguns momentos, trabalhei em outras empresas, trabalhei em laboratório de faculdade, eu morei um ano na Austrália, lá eu fiz de tudo, um pouco,
de entregar pizza, limpar eventos, o que tu pensar eu fiz. Ficou quanto tempo lá? Eu fiquei 1 ano na Um Austrália. ano. Foi mesmo para aprender inglês ou para ter uma experiência? Os dois. Eu estudava inglês umas 5 horas por dia, mais ou menos, estava numa escola e o restante do tempo eu trabalhava. E tu tinha quantos anos nessa época, Eu tu tinha lembra? 18 para 19. Bem novo, né? Bem novo. E até tu falou que primeiro fez engenharia civil e aí trancou, tava quase se formando, assim, né? É, isso. Eu fiz engenharia de materiais, estava na 9ª fase. Materiais e depois Tava mudou para indo pro civil. TCC, aí eu fui para civil, porque daí eu vi que não ia mais dar certo ali o trabalho que eu estava fazendo com ele. E eu enxerguei naquele momento que a civil daria mais oportunidades, como eu não ia mais participar da empresa dele, me daria mais oportunidades. E aí eu fui para civil, eu voltei mais ou menos para a 3ª fase daí. E como é que foi para ti, assim? Porque, né, praticamente se formando, houve algum comentário, a família, ou até tu mesmo, assim, não, será que vai dar certo? Bah, agora, será que eu não termino e depois começo do zero? Tu não teve esse pensamento, assim? Tive, foi uma das coisas mais marcantes, assim, da minha vida. Mas de vez em quando eu conto isso, foi a virada de chave, assim, para mim, porque eu sempre fui uma pessoa muito crítica comigo mesmo, sempre me dediquei, mas por estar dentro da empresa do meu pai, uma empresa familiar, meio que eu achava, não, aqui tudo bem, eu vou tocar a empresa dele, ele já tem uma estrutura aqui e vou fazer dessa forma. A partir do momento que eu botei essa outra empresa, que eu comecei a notar que eu não ia conseguir realmente fazer o que eu queria, que eu ia ter que sempre pedir a bênção dele para fazer as coisas. E aí eu decidi ir para a área da engenharia civil. Naquele momento virou uma chave muito grande, assim, que eu ia ter que conquistar pelos caminhos que eu ia trilhar. Não ia ser de uma dependência de alguém ou alguém que ia passar o bastão para mim, não ia ser daquela forma. Tu percebeu que não ia ter os desafios que tu queria ter, assim, por livre e espontânea vontade ou experiência. Exatamente. E foi bem difícil, assim, porque eu já estava com uma idade, claro, eu era novo ainda, mas já tinha quase completado uma faculdade, e aí eu fui para outra faculdade, em outra cidade, me dediquei um monte no estudo, fiz dezenas de matérias, assim, para acelerar esse processo de formação de novo. E aí eu comecei a trabalhar na área de engenharia civil, trabalhei numa grande construtora que tinha aqui na região na época, e aí 6 meses antes, não, acho que chegou a ser 1 ano antes de me formar, eu botei a CTZ, que na época ainda era Concretize. Uhum. E aí que eu iniciei essa primeira empresa. Na verdade, não foi a primeira empresa, tá? Eu fiz essa primeira empresa com meu pai de sócio ali. Aí nesse meio caminho que eu saí da empresa dele, eu botei uma representante de materiais de engenharia civil, de EPIs. Depois eu botei uma empresa de pintura. E aí depois eu botei a Concretize, que no começo nem era focado em loteamentos, a gente fazia outras coisas. Qual era o teu foco inicial da Concretize? A intenção de abrir a Concretize foi para fazer casas populares. Só que daí veio o primeiro problema, a gente não tinha cliente para começar a desenvolver essas casas. Então, eu tinha um sócio na época, a gente conseguiu se filiar à Caixa Econômica, e a gente começou a fazer financiamentos da Minha Casa Minha Vida, e foi onde a gente começou a captar clientes para construir essas casas. Mas foi bem rápido, assim, a gente construiu 2, 3 casas e percebeu que não era o que a gente queria fazer. E aí eu me formei nesse mesmo período e a gente começou a pegar alguns projetos. E a gente ficou os primeiros anos ali fazendo projetinho popular, a gente foi para galpões comerciais, a gente chegou a fazer prédios aqui na região também. E aí chegou um desses clientes, ele perguntou se a gente queria fazer um loteamento que ele estava querendo desenvolver. A gente não tinha experiência, mas ele confiava muito no nosso trabalho já. E ao invés de procurar alguém que já fazia, ele preferiu que a gente se desenvolvesse nesse sentido para tocar o loteamento deles. E a gente aceitou esse desafio, começou a se desenvolver. Eu comecei a buscar como é que eu poderia fazer esses projetos, porque a gente aprende na faculdade, não é muito teórico, né? É muito teórico, é bem diferente da vida real, né? Sim. E aí, nesse primeiro projeto, eu já entendi, eu tive uma visão, cara, é isso que a gente precisa fazer, não é o que a gente está fazendo. Então, a gente fez uma programação dentro de 12, 20 meses, mais ou menos, ali. A gente fez toda a transição. Então, a gente começou a acabar os projetos que a gente tinha de edificação que a gente fazia ainda. Algumas construtoras, na época, a gente conseguiu convencer eles a entrar nessa parte de loteamento também. Então, a gente conseguiu já levar alguns clientes que eram construtoras para virarem loteadoras também. E com o passar do tempo, esses clientes que a gente tinha foram indicando mais clientes e a gente foi crescendo organicamente. Isso é importante, né? Porque eu acho que a principal propaganda é o boca a boca, né? Porque, na verdade, aquilo ali testifica que o pessoal gostou do trabalho de vocês realmente. Com certeza, assim, quando
a gente tem uma indicação, fica bem mais fácil, né? Normalmente a pessoa que está indicando e a pessoa que está recebendo a indicação, elas já se conhecem, tem uma certa relação, uma confiança, e aquela confiança que elas têm entre elas acaba passando para a gente. Então, durante muitos anos, a gente cresceu só por indicação mesmo. E Felipe, como é que você falou que teve essa virada, né, para a parte de loteamentos e que não era o know-how de vocês, mas que vocês fizeram essa mudança. Como é que foi para ti esse período? Por exemplo, com quem que tu procurou se especializar? Tu fez cursos? Tu começou a estudar mais? Tu tentou conversar com pessoas da área? Como é que foi esse processo, assim, de mudança? Eu tinha uns 2 amigos na época que já trabalhavam com parte de rodovia, que é similar ao loteamento, e loteamento. Então eu acabei conversando muito com eles, peguei alguns projetos que já estavam realizados por outras pessoas e comecei a estudar os cálculos, a entender como é que tinha sido feito. Comecei a refazer esses projetos para ver se eu chegava nos mesmos cálculos, no mesmo dimensionamento que eles tinham feito. E aí eu comecei a entender mais sobre esse processo. A gente pegou esse primeiro projeto que a gente tinha fechado e desenvolvemos. Poucos meses depois, um outro cliente já soube o que a gente estava fazendo, já trouxe um condomínio fechado daí. E a gente também fez, né, esse condomínio. Aí, aos poucos, eu fui ganhando essa confiança. Eu acho que dentro do primeiro ano a gente já tinha fechado pelo menos uns 3 loteamentos. E aí dali para frente começou a avançar bastante, assim, a gente começou a ter bastante resultado devido a essas indicações que a gente tinha. Uhum. Sabe que a gente, quando se prepara, né, para vir fazer o podcast, sempre separa, a gente vai falar da parte pessoal, da empresa, dos clientes, mas acaba que a conversa vai fluindo e não tem como, né? A gente acaba falando de tudo um pouquinho, mas só voltando um pouquinho ali, que tu sempre teve essa veia empreendedora, né? Que tu falou desde muito cedo, ajudava teu pai. E tu tem algo, assim, tu teve alguma inspiração no ramo, assim, mais de empreendedorismo? Claro, sempre atrelado à tua área, né, que é mais da área da engenharia. Mas o que tu teve algum sonho maior, assim, alguma motivação? Porque tu falou que teve empresa de pintura, teve outras empresas também, e sendo ainda muito novo, né? Então, onde que tu buscava essas inspirações? Ou se tu via que não era aquela área, tu já mudava rápido? Como é que foi, assim, esse início, assim, nessa questão da empresa? Então, mano, a minha família, a parte do meu pai, assim, ela é bem grande. Ele tinha 12 irmãos e desde o meu avô, eu acabei não conhecendo meu avô, ele morreu um ano antes de eu nascer. Mas ele também já fazia isso, ele era empreendedor. Dos filhos dele, eu acho que tem uma filha só que não teve empresa. E todos os outros tiveram uma ou várias empresas. Então eu sempre nasci nesse meio e desde pequeno, assim, já é uma coisa que me encantava. Eu era criança bem pequeno mesmo, tinha, sei lá, 6, 7 anos. Eu já queria estar indo trabalhar com meu pai e me encantava muito ver a empresa girando. E eu acho que o que mais me influenciou foi o meu pai mesmo, a ir para esse caminho, assim. E eu acho que eu nunca me vi fazendo outra coisa. Eu já trabalhei em várias empresas, assim, mas eu sempre pensei nesses momentos que eu estava trabalhando, que era um período que eu estava aprendendo para depois eu botar a minha empresa. Sempre foi o que eu quis fazer, porque é o meu objetivo. Eu tinha muito isso na cabeça, hoje mudou bastante, que era sempre construir uma grande empresa. Hoje eu já enxergo que não é o meu objetivo principal. A gente está crescendo bastante, mas eu não quero mais ser o maior. De vez em quando a gente fala isso dentro da empresa, a gente quer ser o melhor, a gente não quer ser o maior. Hoje, para mim, não faz mais tanto sentido crescer por crescer. A qualidade conta muito, né? Conta bastante, é. E hoje, assim, na atualidade, eu acompanho muitas pessoas, assim, profissionais, que eu tenho como mentor ou como uma pessoa que me inspira, assim. Eu participo de alguns grupos também, de mastermind. Então, isso tem mudado muito a minha visão, assim. A gente tocou a empresa nesses 10 anos, metade dela foi aprendendo sozinho, só trabalhando, entregando, sem processo, sem gestão nenhuma. E quando eu fiz, nesse momento eu estava esgotado, assim, emocionalmente, estava com alguns problemas de saúde devido a esse estresse que a empresa estava me trazendo. E eu cheguei a um momento que eu pensei, cara, ou eu desisto disso aqui e vou para outra coisa, ou eu tenho que aprender alguma coisa que eu não sei, porque tem gente que tem 10 empresas e tem sucesso em todas. E como é que Isso já na CTZ? Isso já na CTZ. Tava com mais ou menos uns 5 anos de empresa. E aí eu descobri um curso, eu fiz um curso, gostei bastante, começou a me abrir a mente, e dali eu fui buscando mais cursos. Eu sempre fui uma pessoa que
nunca estudou muito, assim. Passava na escola só com o Na limite ou na média. recuperação ainda, assim. E em relação ao que tu tinha feito antes, né? Que tu falou, por exemplo, o que mais tu aprendeu, por exemplo, nas empresas que tu montou antes, tu era mais jovem, que tu, vamos dizer, né? Foi quebrando a cara e foi aprendendo, né? Sim. Que na verdade é isso que acontece. O que mais tu aprendeu, assim? Tu foi pegando os erros das outras empresas e aplicou na CTZ? Tem algum exemplo maior, assim, que tu pode falar pra gente? Eu acho que a maior lição que eu levei das empresas, que eu acho que é onde que eu tenho uma facilidade um pouquinho maior, é de ter uma visão mais a longo prazo, a médio e longo prazo, assim. E, claro, as empresas que eu comecei é porque, essas que eu tive antes da CTZ, é porque é o que dava para eu começar, porque eu não tinha dinheiro para começar alguma coisa maior ou diferente, e era o que dava para eu começar. Mas eu comecei a trabalhar, ficava pouco tempo, eu fechava, porque eu entendia que aquilo não ia me levar muito longe, e eu não ia nem conseguir usar isso ali de um trampolim para eu para uma próxima empresa. E aí, quando a gente botou a CTZ, a gente tinha uma ideia que era construir as casas, mas logo a gente viu que a margem era pequena, porque eram casas populares. Na época, em 2013, tinha uma concorrência gigante, o mercado imobiliário e construção civil estava bem alta. E aí a gente começou, aos poucos, abrir, olhar essa visão, tá, mas aonde que a gente pode ir agora, que a gente pode dar um passo a mais? A nossa ideia realmente não era ficar fazendo projetinhos de casa populares, a gente sabia que aquilo não ia levar a gente muito longe, mas era o que dava para a gente fazer naquele momento. Então a gente foi usando degraus para ir escalando realmente a empresa, até que quando a gente apareceu o loteamento, a gente entendeu, cara, aqui tem uma oportunidade de trabalhar com um produto que tem um valor agregado muito maior do que a gente vem trabalhando. Uhum. E quando vocês começaram, eram quantas pessoas? Assim, era só tu ou tinha mais alguém? Era eu e uma menina. Eu já tinha um sócio, mas ele ainda estava trabalhando na época no banco. E aí ele queria ver se ia dar certo para sair. E aí eu acho que deu uns 3 meses ele acabou saindo e vindo para a empresa. Daí ficou nós três. E aí durante os 2, 3 primeiros anos, eu acho que a gente estava em 4 pessoas. E ficou assim até quando? Quando que começou a crescer mais assim a equipe? Foi ali perto dos 5 anos, assim, a gente já tava com umas 6 pessoas, 7, que daí também foi um número de pessoas que a gente permaneceu um bom tempo. E aí, a partir do momento que a gente começou a abrir a visão, procurar estudar outras empresas e participar de cursos, mastermind, começou a mudar bastante a visão, a gente começou a profissionalizar a empresa. Hoje a gente tá começando bastante gente, essa semana começou 2 pessoas. Eu acho que a gente tá nos 17, mais ou menos, e a gente tá contratando ainda, a gente vai chegar a 20 ou 21 pessoas esse ano. Legal. E até queria que tu falasse assim, né? Porque, claro, que quem vai assistir vai saber de tudo um pouco, mas só para exemplificar e para deixar bem claro, né? O que vocês fazem hoje, por exemplo, até mesmo para uma pessoa que não é da área da engenharia, mas que pode precisar desse serviço. O que vocês fazem, quais são os serviços, em quanto tempo, qual é o diferencial da empresa CTZ? Queria que tu falasse um pouquinho para que o pessoal tenha uma noção, né, do que desse ramo, assim, e o trabalho de vocês. Então, mano, isso é uma coisa até, na hora que tu começou a falar, eu já comecei a rir aqui, porque nem meus amigos de infância entendem direito o que a gente faz, assim, é uma dificuldade que a gente Complexo. tem de passar, é meio complexo. Mas a gente é um escritório de projetos de infraestrutura, então a gente é uma engenharia, e a gente faz projetos de infraestrutura. Esses projetos a gente divide dentro da empresa em 2 produtos, que são os projetos de rodovias. Aí a gente tem como cliente os municípios, o governo estadual ou o governo federal. Então a gente desenvolve, vai sair uma rodovia nova de ligação de uma cidade a outra. Então a gente faz esse tipo de projeto também. Não é o nosso nosso carro-chefe é loteamento, que a gente já faz há muito mais anos. Aqui na região de Criciúma a gente atende praticamente todas as maiores loteadoras aqui que tem na região. E a gente hoje já faz uns 2 anos que a gente começou a expandir nosso raio de atuação, então a gente já tem clientes em outras regiões também. A gente já fez projeto no Paraná, em São Paulo, aqui em Santa Catarina, em algumas regiões. E o nosso foco tá 80% hoje, 90% talvez, tá em cima dos loteamentos. Mas vocês atendem empresas ou pessoa física também? Só empresas. Só empresas. No caso, o que vocês fazem? É para ver se tá tudo certo na metragem do lote, se tem alguma irregularidade, se lá na frente vai dar algum problema, é isso? Então, na verdade, a gente que cria os lotes, na verdade. Então, o que acontece? Tem uma gleba, o que é uma gleba? É uma área grande de um terreno, por exemplo, tem um terreno lá de 20 hectares.
Aí o nosso cliente ou algum parceiro vai trazer esse terreno para a gente estudar, fazer uma viabilidade técnica dele. Então a gente faz a topografia, que é o levantamento, para a gente entender quais os declives, qual é a situação que tem naquele terreno. E aí a gente parte para os projetos. Então, um projeto urbanístico, que é aquele projeto do arruamento e dos lotes mesmo. De ficar tudo certinho ali. Como é que ele vai ficar, ou um condomínio fechado. Então é as ruas, os lotes, a área de uso comum, a praça, quando é um condomínio fechado a gente tem os portais, tem o salão de festa, as quadras. Então esse é o projeto que dá a cara do empreendimento, né? Um projeto urbanístico. E quem é que determina, por exemplo, quantos metros da entrada de cada lote é vocês ou é a empresa que contrata vocês? É um conjunto, a gente tem bastante know-how nesse campo, a gente já fez mais de 80 loteamentos e só no ano passado a gente estudou 370 áreas no estado. Então, as meninas do urbanístico que estão ali dentro da empresa, elas já têm bastante experiência nessa área. E aí a gente sempre faz uma conversa com o cliente, um briefing com ele para entender o que ele está pensando para aquela área. Às vezes a gente conversa com as pessoas do mercado que vão vender aqueles lotes depois de pronto também, que seriam os corretores. E aí a gente faz um estudo prévio. Isso normalmente a gente faz antes de fechar o empreendimento numa parceria mesmo para ver se é viável ou não. Depois que a gente é contratado, daí sim que a gente vai para campo, a gente levanta essa área, aí tem um estudo ambiental para entender o que tem naquela área ali de vegetação, de recursos hídricos, da fauna também, da flora. E aí a gente volta para esse projeto urbanístico e faz de verdade mesmo, pensa, traz inspirações e faz ele de uma forma mais pensada, né? E a gente parte para os projetos complementares. Daí tem diversos, são terraplanagem, pavimentação, sinalização, a drenagem, o esgoto, abastecimento de água, projeto elétrico, ambiental. A gente aprova todos esses projetos nos órgãos públicos, que é um desafio gigante no Vocês Brasil. fazem toda a burocracia, no caso? Toda a burocracia. E é uma das piores burocracias que existe, tá? Porque a gente trabalha com o Ministério Público, com cartório, com meio ambiente, com prefeitura, com cooperativa de água, de energia, concessionárias, né? Então, cara... É muita gente para entrar em contato, né? Muita burocracia. E leva quanto tempo, assim, desde a empresa entrar em contato com vocês até realmente estar tudo liberado certinho? Ou depende de cada... Depende uma negociação, assim, para fechar um negócio, se ele já vem redondo de um cliente, a gente deve fechar normalmente em 2-3 meses. Agora, se a gente está envolvido lá com um parceiro, com um corretor, na negociação com o proprietário, é normal levar 1 ano a 2 anos só para fechar o negócio. Então ele é bem extenso, assim. E depois que está dentro de casa, que está fechado, que a gente começa a desenvolver, a gente demora em média 1 ano e meio para ter a aprovação desse empreendimento, que seria pegar o alvará, para daí sim o nosso cliente começar a executar ele e ele sair do papel, né? E ir para campo mesmo. Porque normalmente são clientes, empresas grandes, assim, né? Que contratam vocês. Então tem toda... E aí, no caso, é sempre um conjunto, por exemplo, um loteamento, um conjunto, ou às vezes pega um só? Como é que é isso, assim? Normalmente a gente fecha por empreendimento. Eles vão ter, por exemplo, tem uma área aqui em Criciúma que eles querem desenvolver um empreendimento ali. Aí ela pode ter 5, 10, 20, 30 hectares. A gente tem hoje loteamentos que a gente está desenvolvendo que tem 60 hectares. Tem um empreendimento que a gente está fazendo em Sara que tem 90 hectares. São 2 condomínios fechados e um loteamento comercial na mesma área. E agora a gente a gente está em fase de negociação com bairros planejados, que é uma coisa que está vindo bem forte para o Brasil também, isso já acontece em outros países, que seria realmente tu pegar uma área muito maior, daí a gente está falando de 150, 250 hectares, e a gente desenvolver um bairro mesmo. Então, por exemplo, aqui em Santa Catarina a gente tem uma referência que está muito forte hoje no Brasil, que é o Viva Park, na entrada de Porto Belo ali. Eles desenvolveram um empreendimento, na região vendia o metro quadrado em R$500 mais ou menos. Hoje o Viva Park está vendendo a R$2.500. Então eles trouxeram um conceito, tu entra dentro do empreendimento, parece que tu tá em outro país, tu tá como se tu estivesse na Europa. Então, qual é a diferença de um bairro assim para um condomínio fechado, por exemplo? O bairro planejado, normalmente ele está mais parecido com um loteamento em questão de ser aberto, mas ele traz muitas coisas do condomínio fechado para esse loteamento que é aberto. Então ele vai ter ali já uma praça, ao invés do loteador, quando ele faz um loteamento, ele deixa uma praça
e essa praça, a prefeitura vai fazer uma escola no futuro, por exemplo. Num bairro planejado não acontece muito assim. Essa praça eles já vão desenvolver quadras de beach tênis, eles vão botar um restaurante, eles vão trazer talvez uma construção que vai ter vários restaurantes e vão formar uma nova... um espaço de gastronomia, por exemplo, naquela cidade. Mas é um lugar aberto, assim, ou tem a delimitação como tem um condomínio? Não, é aberto. Por exemplo, vou te citar o Viva Park ali que a gente tem mais próximo da gente aqui. Ele é aberto, só que o que acontece? Ele tem câmeras de segurança em volta toda do perímetro do empreendimento. Então, qualquer movimentação que acontece, eles têm uma guarita lá, por mais que não seja fechada, eles têm uma guarita que aciona lá, ó, tem alguém entrando aqui por esse lado do empreendimento. Na rua, por exemplo, eles têm dispositivos que tem uma câmera que ela pega os carros que estão entrando pela placa, e esses carros que estão entrando, esse sistema ele já tem contato com a polícia. Então, se é um carro, por exemplo, que foi roubado, algum suspeito, alguma coisa, já aciona a polícia imediatamente, e o empreendimento ele consegue levantar umas barras metálicas que saem do chão para trancar o carro dentro do empreendimento, por exemplo, para ele não fugir e a polícia chegar lá e abordar. Nossa, bem tecnológico isso, bem né? Tecnológico. Aqui, só tem nesse lugar que você falou, aqui não... Eu, por exemplo, nunca ouvi falar, assim, desse tipo de empreendimento. Porque, na verdade, no caso, então, toda a manutenção ali não seria da prefeitura, embora seja aberto? É da prefeitura, mas o que eles costumam fazer? Eles montam uma associação. Então, quando tu vai comprar um lote nesse lugar, tu já tem um valor que tu vai ter que pagar. Por exemplo, eu vou ter que pagar R$100 por mês. Como se fosse um condomínio, digamos. Como se fosse um condomínio para te manter essa segurança, manter a limpeza, manter a corte da praça, da área pública, sabe? Manter esse bairro sempre bem cuidado. Aqui na nossa região, a gente tem um cliente que está desenvolvendo, não está lançado ainda, por isso que o pessoal ainda não sabe. Tem outro em Criciúma também, que daí é uma empresa de fora que está vindo para fazer aqui. E aí na região ali de Porto Belo já tem 3, tem esse que está desenvolvendo, tem um que está iniciando e tem um que vai lançar. A gente está em fase final de negociação em um em Itapema, um em Cascavel e está iniciando uma negociação em Garopaba também. Tu acha que esse é o futuro, assim, esse estilo de empreendimento? E muita gente, hoje, claro, né, venda de apartamentos, mas muita gente também gosta de casa, enfim, né, daquela coisa mais de... casa baixa, viver em bairro. Tu acha que esse é o futuro, assim, pensando aqui na região daqui a alguns anos? Eu acho que sim, são situações assim que depende da cidade também, né? Se a gente pega, por exemplo, São Paulo, é mais difícil a gente conseguir fazer um loteamento ou um condomínio fechado que seja próximo à área central. Então vai ter pessoas que realmente não até gostariam de morar lá, mas fica inviável em questão de trabalho, de trânsito. Em cidades que não são tão povoadas assim como São Paulo, tem muito mais procuras dessas áreas, porque é muito mais fácil tu chegar no teu trabalho e tu chegar e sair. E hoje o que a gente enxerga dentro da empresa? Que a gente não está desenvolvendo projetos de ruas, de lotes, a gente está fazendo criando o maior sonho da maior parte das pessoas, principalmente do brasileiro. O maior sonho dele, de 80% da população, é ter a casa própria. A casa, né? E não simplesmente uma casa, mas realmente um lar onde que tu pode conviver com a família. Por exemplo, esses bairros planejados, a ideia é que tu chegue ali com os teus filhos e eles vão estar brincando ali na praça do lado, que tenha câmeras, que seja com uma população que tu conheça, que tenha um condomínio, que vocês se encontrem. É qualidade de vida também, né? Qualidade de vida, totalmente, assim, tu não precisaria, a ideia é que tu não precisaria sair dali, claro que tu vai sair, tu vai passear e tudo mais, mas tudo que tu precisar tá ali dentro. Então eu vou fazer esportes, eu vou ter uma escola pro meu filho, eu vou ter um salão de beleza para me cuidar. Então tudo que tu precisar, um mercado, tudo vai ter ali dentro. E já deu alguma coisa assim, já deu muito ruim, por exemplo, no trabalho de vocês? Sei lá, algum cliente que queria alguma coisa que era impossível de fazer, algo que era inviável, mas ele batia o pé, não, a gente quer assim, aí você já na parte técnica, não dá. Assim, o que mais acontece, eu acho que eu tava conversando com um amigo essa semana ou semana passada, ele assim, cara, aconteceu um problema aqui, tal, assim, cara, aqui acontece problema toda semana, não tem semana que não acontece, porque a gente tá mexendo com terceiros, né, que são os órgãos públicos. Então, às vezes, na própria cidade mudou uma pessoa, entrou uma pessoa nova no lugar da outra que estava analisando, mudou. Já atrasa tudo, né? Já também. Muda totalmente. Às vezes, tu está fazendo aqui em Sara, em Criciúma, é outra política. As leis são as mesmas, muitas vezes, né? Claro, tem a lei municipal que às vezes é diferente, mas o que rege normalmente é a lei federal mesmo. Então, as leis são as mesmas, mas o entendimento da pessoa é diferente.
Então, daqui a pouco a gente está fazendo, o entendimento é esse na cidade, a gente já fez diversos empreendimentos, e daqui a pouco, mas agora mudou o nosso entendimento. Então, o Ministério Público entrou, trocou a promotora, mudou o entendimento dela. E aí começa a virar uma cadeia que vai mudando o entendimento de todo mundo. E vocês têm que explicar isso para o cliente, né? Tem que explicar para o cliente, tem que fazer entender, e muitas vezes é difícil. É bem comum a gente desenvolver um projeto que a gente sabe que tem uma chance grande de não aprovar, por exemplo. Mas às vezes o cliente insiste, não, mas eu quero tentar. E aí a gente tenta e muitas vezes a maior parte delas não é aprovado, a gente tem que voltar da estaca zero e refazer. Uhum. Tem uma insegurança jurídica muito grande assim nesse nosso trabalho. Mas no geral, assim, o pessoal entende, né? Acho que confia no trabalho técnico também, né? Isso eu acho que é o maior diferencial de a gente trabalhar só com empresas. Assim, a gente já trabalhou para algumas pessoas que, eu quero investir em loteamento, é meu primeiro investimento. E normalmente é onde que a gente mais se incomoda, assim, porque esse cliente ele não sabe o que ele quer e como ele quer. E ele não entende o mercado. Então, esses desafios acontecem diariamente, semanalmente. Então, o cliente que é o loteador, que trabalha com isso há 10, 20, 30 anos, que são as loteadoras que a gente tem aqui na região, eles entendem, sabe? Eles já passam por isso há muitos anos, eles sabem que é padrão, é assim que funciona. Mas é assim que a gente também encontra o nosso diferencial, porque quanto mais dificuldade, mais oportunidade que tu tem de se diferenciar, né? E tu percebe que as empresas já estão tendo essa mentalidade de que é importante procurar um serviço, uma empresa especializada para fazer toda essa parte burocrática e a parte técnica no loteamento ou no terreno, assim. Tu percebe que já está tendo uma mudança de mentalidade ou ainda tem um certo... como é que eu vou esquecer a palavra agora, mas eu acho uma certa resistência, de certa forma, assim. Sim. O que acontece? Quando a gente começou, a gente trabalhava com empresas menores. E essas empresas, elas sempre olham para custos, né? E aí, quando tu olha para custos, tu não consegue enxergar alguns custos que tu vai ter depois se tu contratar um escritório, por exemplo, que não tem essa especialidade ou às vezes não trabalha muito com isso. Normalmente, uma empresa que não trabalha muito tempo nesse ramo, ela costuma contratar 4 a 6 escritórios para desenvolver um projeto de loteamento. Porque daí cada escritório de engenharia tem a sua especialidade. Faz uma coisa só, né? Faz uma coisa só. Um faz ambiental, o outro faz a topografia, o outro faz uma parte dos projetos de infraestrutura, o outro faz o urbanístico. E com o passar dos anos, a gente foi trazendo tudo isso para dentro da empresa, porque a gente começou a entender que um projeto influencia no outro. Então, eu tenho um projeto que, às vezes, por exemplo, a terraplanagem, é o meu primeiro projeto, mas quando eu vou desenvolver a drenagem, eu percebo que eu tenho que mudar a terraplanagem para que eu tenha uma drenagem melhor, que a forma que eu vou desenvolver ali vai me sair mais caro, ou vai ter algum custo que não precisa, então eu volto para o projeto de terraplanagem. E quando tu faz isso com vários escritórios, tu acaba perdendo muito tempo, porque cada escritório vai te pedir 30, 60 dias para fazer uma alteração. E às vezes tu alterou a terraplanagem, deu certo a drenagem, aí tu vai pro esgoto. E aí tu percebe que tu tem que mexer de novo na drenagem, ou daqui a pouco na terraplanagem. Então um projeto vai influenciando no outro. O primeiro projeto pode influenciar no último projeto. Então se tu perder todo esse prazo de estar sempre indo para frente e voltando, tu vai perder muito tempo. E tempo é dinheiro, né? Porque as loteadoras, elas demoram 1 ano e meio para começar a executar. Elas têm esse custo de projeto, da aprovação, das taxas que a gente está gerando ali, desenvolvendo esse processo. Então, quanto mais rápido funcionar, melhor. É normal quem não trabalha com projetos escritórios que são especializados, ao invés de levar 1 ano e meio, levar 3, 5 anos. Então, às vezes é 2, 3 vezes mais demorado do que um escritório que é especializado. E muitas vezes também, na hora da execução, tu vai ver que o preço às vezes não se paga, porque o projeto ele é uma porcentagem bem pequena assim, do valor do loteamento, né? A execução é a parte mais cara. Então, se tu pega um escritório que não sabe muito bem o que ele está fazendo e às vezes não compatibiliza os projetos, por exemplo, para uma rede não chocar com a outra na hora da execução, acaba que o cliente encontra um problema na obra, porque esses projetos não foi compatibilizado, por exemplo, e aí ele vai ter que fazer uma alteração no que ele já executou, e cada alteração vai custar 100 mil, 200 mil, 300 mil, às vezes mais do que o valor do próprio projeto.
E aí, por isso que as grandes construtoras não trabalham mais dessa forma, porque eles já passaram por essa etapa, né? Essa ideia de centralizar todo o serviço veio de uma... claro, né, que foi um processo, né? No teu caso, vinha de outra engenharia, mudou, depois teve aquela virada de chave que tu falou. Mas foi de uma reclamação, alguma dor assim que vocês perceberam? Tipo, o cliente falou, bah, isso demora muito, se alguém fizesse isso para mim, todo esse processo ficaria mais fácil. Veio de alguma reclamação ou até uma dificuldade que tu mesmo tenha passado, assim? Veio bastante clientes, assim, reclamavam porque tu fazia uma parte, aí tu mandava para outro escritório, daí ele demorava para fazer, aí a hora que voltava para ti, tu, não, mas ele mandou isso aqui, mas tá faltando esse e esse. Aí voltava para ele de novo, e eles acabavam perdendo muito tempo. E aí a gente começou a perceber que esses problemas de execução também eram bem mais... É uma dor muito mais latente no cliente, porque o custo ali é muito maior. E aí, aos poucos, a gente foi começando a agregar. Tá, vamos trazer isso aqui para dentro da empresa. A gente botou, começou a entender como é que fazia, começou a fazer e deu certo. E aí a gente começou a mostrar para eles, cara, a gente está fazendo toda essa parte agora. Vamos concentrar tudo aqui. E aos poucos isso começou a dar certo. Hoje é uma prática bem comum aqui na nossa região de trabalhar dessa forma. E as grandes loteadoras aqui da região não trabalham de forma diferente. Se tu oferecer uma parte do projeto, provavelmente eles não vão ter interesse em fazer. Hoje todo mundo já tem essa noção que dá para fazer tudo na mesma hora. Mas no caso da CTZ, qual seria, então, o grande diferencial de vocês? Por que o cliente, né, as grandes empresas, qual é a vantagem de trabalhar com vocês? Assim, o que tu pode destacar? Eu acho que essa parte, apesar de hoje já ser mais uma prática comum aqui da nossa região de fazer os projetos tudo dentro de uma empresa, a gente acabou entendendo isso e começou a crescer a empresa e tornar ela mais profissional. Então, hoje, das empresas de engenharia, eu não conheço nenhuma empresa que é focada em loteamentos que tenha a estrutura da nossa empresa. E eu digo isso nem na região aqui de Criciúma, mas em questão do estado mesmo. A gente tem a nossa matriz aí em Sara, e a gente está com uma filial agora iniciando em Itapema, que a gente começou a expandir essa atuação e começou a ver que isso fazia sentido para outras regiões também. E aí o que a gente tem? Hoje dentro da empresa a gente tem um gerente de projetos, a gente tem um gerente de legalização, a gente tem um gerente financeiro, então a gente tem uma empresa mais estruturada do que a maior parte das engenharias. Normalmente eles têm um gerente geral, alguma pessoa que vai cuidar de todas as partes ao mesmo tempo. A gente tem um gerente para cada etapa do processo. Então, até nessa parte que já é mais comum, a gente já está mais estruturada que os nossos concorrentes, vamos dizer assim. Uhum. E tirando isso, a gente também foi a primeira empresa a implantar o BIM aqui na região, que também é uma coisa que não é muito comum no estado e no Brasil. O que é o BIM? Eu costumo comparar o BIM, por exemplo, assim, o projeto que a gente fazia antes do BIM era a gente pegar uma folha de papel e desenhar o projeto urbanístico com uma régua e um lápis aqui, apagando com borracha e desenhando. Bem sim, arcaico. como os incas e os astecas faziam. Exatamente. Aí tu vai lá, o outro profissional desenha à mão a drenagem, que vai ser só uma linha ali passando, aí ele vai botar as inclinações e tal. E depois, para tirar tudo isso do papel, acaba tendo vários erros, porque agora eu vou contabilizar quantos tubos de drenagem tem aqui. Cara, são pessoas, elas vão errar, elas vão contar errado. Normal, né? É normal. E aí até foi um dos problemas que acontecia no início, antes de a gente implantar o BIM, é que o cliente ia lá e comprava 100 tubos de esgoto. E daqui a pouco não era 100, era 90. E aí, o que faz aí no caso Exatamente, desse? ele começava a criar um estoque, às vezes era uma peça específica para aquele loteamento, que ele não ia precisar nos próximos, e isso começava a gerar custo para ele que não precisava. Então a gente começou a buscar uma tecnologia que fosse diferente disso. Aí o que é o BIM? O BIM a gente é tudo virtual, né, no computador, mas a gente realmente faz, por exemplo, a drenagem. Tem lá o tubo de drenagem, tem a conexão, tem a caixa onde que ele entra dentro, aí esse próprio programa traz para mim quantos tubos que tem lá, qual é o diâmetro de cada tubo, a quantidade do diâmetro, por exemplo, eu tenho tantos tubos de 80, tantos tubos de 100, na boca de lobo tem tantos blocos, então ele vai trazer tudo como tu desenhou lá dentro do programa. E aí tu consegue pegar todos os projetos ao mesmo tempo e casar eles. Então o próprio programa ele vai compatibilizar e vai me dizer, lá na rua 3, a drenagem está chocando com o esgoto no ponto tal. Aí então a gente vai lá e percebe que tem que deslocar. Então vamos alterar o projeto de esgoto, vamos baixar um pouquinho para não chocar com a rede de drenagem.
isso tudo tem que ser visto no escritório. Não pode ir para a obra, para ela chegar lá na obra e tu decidir o que tu vai fazer, porque vai gerar um custo muito maior. Então, o BIM, ele é uma coisa que é bem comum quando tu faz prédios, já está implantado isso, é cultural para quem constrói prédios, mas para quem trabalha em infraestrutura, isso não é comum. Até o governo federal criou uma lei há alguns anos atrás, eu não me lembro ao certo, mas tem mais, acho que uns 3 anos para os escritórios se adaptar aí passar para o BIM. A gente já trabalha com BIM faz 4 anos, mais ou menos. E Felipe, no meio disso tudo, assim, né, da tua vida empreendedora, não só da CTZ, mas tudo que tu fez antes também, qual foi o teu maior erro, assim? Olha, tem, teve diversos erros, assim, diversos mesmo. É, eu acho que não tem um que eu possa dizer que seja o maior. Eu acho que foi uma soma de vários erros pequenos que a gente vai aprendendo, mas hoje eu vejo que isso faz parte da evolução, assim, é uma coisa que também a gente fala dentro do escritório, a gente tem que errar rápido e errar só uma vez o mesmo erro. Então, a gente erra, aprende e vai pro próximo erro. A gente vai errar de novo para aprender, mas não vai errar aquele erro de novo, porque a gente traz para dentro dos processos nossos, implanta e aí sim começa a fazer de uma forma certa. Eu acho que não tem um específico assim, mas a gente aprendeu muita coisa, principalmente assim, aprendendo sobre gestão, liderança, cultura da empresa, por exemplo, contratações. A gente já contratou uma pessoa que tinha 20 anos de experiência em comercial, que não era da nossa área, a gente não sabia contratar, a gente não sabia como é que se fazia, ele veio através de um RH, simplesmente o RH disse pra gente, cara, é assim, esse cara é muito bom. E ele entrou na gerência comercial, na época a gente tinha 2 pessoas no comercial abaixo dele, deu um mês, 45 dias, as 2 pessoas pediram demissão. Não deu muito certo o Não negócio. deu nada certo. E aí no fim eu demiti, foi o gerente. Uma pessoa acabou realmente saindo, não ficou mais. Eu fiquei com uma dessas pessoas, ela acabou permanecendo, dessas 2 que iam se demitir. E eu comecei a ver que a gente tinha que aprender várias coisas na contratação que a gente estava fazendo de uma forma errada. E lidar com pessoas é complicado, né? Porque às vezes tem o serviço em si, a técnica é boa, mas também se não tem uma equipe alinhada, né? Não digo nem às vezes que a pessoa é ruim, mas se ela não está alinhada com aquilo ali, também compromete o trabalho, né? Com certeza, eu acho que a maior dificuldade dentro das empresas são as pessoas, assim, é o maior desafio. Uma vez eu estava num curso, o palestrante perguntou, quem tem dificuldades com a parte financeira, com fluxo de caixa, e algumas pessoas levantavam a mão. Quando ele perguntou quem é que tem dificuldade com pessoas, Todo mundo. todo mundo levantou a mão. Às vezes tu tem uma pessoa boa e passa 6 meses, um ano, ela começa a não performar mais, porque as pessoas elas não conseguem separar a vida pessoal do profissional. E às vezes tu tá com um problema lá na tua casa e tu tá trazendo ele para dentro da empresa. Então é o maior desafio, assim, hoje a parte da contratação é uma parte que a gente cuida muito, porque é muito difícil tu mudar o comportamento das pessoas. Como é que a gente contratava antes? Por currículo. Se tu fez isso, isso e isso, é o que a gente precisa, tá contratado. Hoje a gente contrata por comportamento. É bem diferente. A gente contrata por comportamento e treina a parte técnica. Então, por exemplo, se tu é uma pessoa que tem ambição, tu quer crescer na vida, tu é uma pessoa que tem uma visão de futuro, onde tu sabe onde tu quer chegar, tu sabe que tu vai ter que se dedicar para chegar lá, que as coisas não vão vir fáceis. Então a gente tem algumas coisas que a gente olha, cara, esse cara, ele quer trabalhar, ele quer ir para frente, ele quer crescer. E é isso que a gente procura entregar dentro da empresa, oportunidades para as pessoas crescerem. E quando tu contrata uma pessoa só por parte técnica e ela é acomodada, por exemplo, cara, não tem, é muito difícil mudar o comportamento. Provavelmente tu não vai conseguir mudar o comportamento dessa pessoa. Eu gosto muito de assistir podcasts aleatórios, assim, né? Sobre tudo, nada a ver, assim, é uma coisa que não tem nada a ver com a outra, mas é legal porque a gente vai criando conexões, assim, né? Daí, num deles, eu vi alguém falando que é algo que é bem real, assim, né? Porque a parte técnica, eu acho que chega uma hora, todo mundo meio que se iguala, né? E o que vai diferenciar é o comportamento da pessoa, né? Como ela lidar com outras pessoas, ou a expectativa dela, até o humor da pessoa, porque isso conta também, né? Tu trabalhar com um tipo de pessoa. Então, eu acho que as empresas estão percebendo mais isso, que não é só o saber fazer, necessariamente, né? Às vezes uma pessoa que não é na técnica, ela pode aprender ainda, mas ela tem outras qualidades, assim, né? Pode dar muito ruim, assim, esse profissional, por exemplo, que eu falei, que era um gerente comercial, o que acontecia? Ele tinha a cultura, a mentalidade totalmente diferente do que a gente tem dentro da empresa.
hoje a gente tem uma harmonia dentro da empresa muito grande porque as pessoas têm uma mentalidade muito similar, sabe? Elas têm uma visão muito parecida. E quando a gente trouxe ele começou a trazer um certo tipo de comportamento que, tipo, eu estava observando essa pessoa aqui, ela fez tal coisa. Aí eu não sei o que, eu vi que tá falando ali com não sei quem, sabe? É um tipo de coisa que a gente não tinha antes dentro da Uhum. empresa. E no começo aí eu comecei a ficar assim, será que é verdade? Não notei nisso, não notei aquilo. E em poucos meses eu notei, cara, não, na verdade ele tá começando a criar uma coisa dentro da empresa E fica que um clima chato, né? ficou totalmente assim. Então hoje a gente contrata assim mais comportamento e para manter realmente a cultura que a gente tem, que é uma coisa que a gente prega bastante, que é esse autodesenvolvimento assim, de essa visão de crescimento mesmo. Uhum. E qual foi o teu maior acerto? De repente algo assim, eu não sabia que isso ia dar tão certo, eu tinha uma ideia que eu achei que eu tava louco, ou achei que nada a ver, mas é isso mesmo? Teve algo assim? Eu acho que o maior acerto, a gente fez um planejamento apresentação do planejamento estratégico esse ano aqui na empresa em janeiro, a gente faz todos os anos no começo do ano. E aí teve uma colaboradora que perguntou pra gente o que eu teria feito antes e o que não teria feito. E essa parte do que eu teria feito antes, assim, que eu acho que foi o meu maior acerto, foi o que eu falei no início, assim, de eu sempre fui uma pessoa que não estudou, porque quando a gente está na escola, o professor empurra um livro pra gente Tu que é é uma obrigada coisa a que é estudar aquilo obrigado. ali. É. E eu nunca li nenhum livro daqueles. Eu sempre pegava o resumo de alguém que tinha lido e ia Resumo para do fazer a resumo. prova. E, cara, eu acabei odiando, assim, o estudo por causa disso, sabe? Eu não conseguia eu abrir um livro para estudar. E aí, quando eu cheguei nesse momento da empresa, que eu vi, cara, eu não tenho mais saída, eu não sei mais o que fazer, eu tô mal de saúde, não sei para onde que eu vou. E aí eu comecei a perceber, cara, mas tem gente que tá fazendo muito mais com várias empresas, tem alguma coisa que eles sabem que eu não sei. E aí, nessa época, teve um engenheiro que era uma referência, assim, para mim aqui na região, ele já era professor e tal. E aí ele me deu um livro de um amigo dele, que era uma obra que eu ia fazer, que era uma obra diferente, que eu não tinha trabalhado ainda, era um material diferente e tal. E aí eu peguei esse livro e eu li, eu acho que em uns 3 dias. E era um livro técnico e eu gostei. Aí eu assim, cara, mas, pô, um livro técnico eu achei que eu ia achar horrível e gostei. E ali me despertou um interesse. E aí eu peguei esse cara, quer saber? Eu entrei, não lembro se era a Amazon, o que era na época, entrei Uhum. ali e disse, cara, eu vou comprar alguns livros aqui para ver, que é algum assunto que me interessa. E a partir dali eu comecei a ler e isso começou a virar um hábito. E aí eu comecei a entender, cara, o que vai me levar para frente é eu me desenvolver e eu me tornar uma outra pessoa, que daí essa pessoa vai levar a empresa para frente. Então eu comecei a fazer cursos, eu lembro que acho que foi no segundo ano, assim, depois que eu comecei a me desenvolver, teve o segundo ano, acho que eu fiz 9 ou 10 cursos presenciais. Então quase todos os meses do ano eu estava fazendo algum curso fora. E fora os livros que eu lia, fora os cursos online que eu Tu tava, fazia. querendo ou não, tava estudando, né? Só que tava estudando aquilo que tu gosta, não mais algo que era obrigado. Né? Exatamente o que fazia sentido para mim, né? Uhum. A gente tem muito na escola de, tu não se dá bem em Sim. matemática, então vai estudar matemática. Cara, não, eu quero estudar o que eu sou bom, o que faz sentido para mim, o que vai agregar no que eu tô, no contexto que eu tenho hoje, né? Não, e tanta gente que às vezes acaba se colocando para baixo porque, sei lá, não curte matemática, ou não curte química. E aí tira aquelas notas baixas e a pessoa fica achando que realmente é ruim. Só que na verdade não, né? Se botasse estudar alguma outra coisa que ela tem realmente interesse, seria. A pessoa brilha, assim, né? Então é complicado, né? Eu acho que é isso que a gente vê também, às vezes os anos passam, a gente vê, fulano não gostava muito de estudar, mas hoje tá ali. Não, é que na verdade era obrigado a estudar algo que não curtia muito, né? Exatamente. Eu acho o ensino assim, que a gente tem hoje nas escolas totalmente Uhum. atrasado. Assim, tu focar no que tu não é bom, isso não faz sentido nenhum. Tu tem que focar no que tu é bom. Tem vários temas que não é abordado, inteligência emocional, parte de financeira mesmo, pessoal Sim, também. uhum. Muita coisa que não é abordada dentro das escolas, que quando a gente vai para o mercado de trabalho, a gente vê que a gente precisa. E esse tema assim, de desenvolvimento é uma coisa que a gente tem muito forte dentro da empresa. E o que acontece? Todo mundo que entra na nossa empresa, a gente tem um ritual que é o Kumbuka. Então a gente lê um livro em conjunto. Então a empresa inteira, toda semana a gente lê um capítulo e senta para discutir a empresa inteira sobre aquele capítulo, o que trouxe para a gente. E a gente tem hoje a gente implantou também a gente tem 1 hora e meia de desenvolvimento por semana. Então a empresa inteira para e tem algum assunto específico daquela pessoa, daquela área profissional que ela vai sentar e vai se desenvolver. E é engraçado, cara, porque a gente tem pessoas de até 18, 20 anos dentro da empresa que nunca tinham lido um livro antes
E hoje elas têm hábito dela. Então a gente tem uma biblioteca lá que de vez em quando eu olho, elas vão lá e pegam um livro pessoal para elas, levo para casa e anoto lá. Aí eu vejo, tem gente lendo, tem gente se desenvolvendo. E eu tenho certeza que isso é o maior diferencial, foi o que mudou a nossa empresa, assim. Foi aprender com quem já fez, né? Pegar uma pessoa que tá há 20 anos fazendo alguma coisa que tu tá iniciando e ela te dizer o caminho. Tu encurta muito mais, né? Do que realmente tu for descobrir tudo que tem que ser feito dentro de uma empresa, né? Verdade. E Felipe, eu sei que, nossa, teria muita coisa que a gente conversaria aqui ainda, né? Mas só pra gente já ir se encaminhando pro final, o que tu diria, assim, de repente, pra quem tá assistindo, algum jovem, ou... Porque tu ainda é muito novo, assim, né? E... é jovem. 35. Mas já tem uma vasta experiência, né? Só pra gente finalizar realmente dessa tua trajetória até aqui em relação à empresa e também à vida pessoal, porque eu acho que, na verdade, tudo tá entrelaçado, né? Uma coisa vai influenciando a outra, as experiências que tu tem, a tua vida também acaba criando conexão. Então, o que tu diria, assim, só pra gente finalizar aqui a nossa conversa? Eu acho que... hoje eu enxergo a vida muito assim. Eu acho que a gente tem que ter uma visão de onde a gente quer chegar, tanto na parte profissional quanto na parte pessoal. E acho que uma coisa puxa a outra. Então, para mim, que eu sou uma pessoa muito focado no trabalho, sempre fui, até uma coisa que eu tô tentando focar mais na parte pessoal, porque eu sempre fui muito olhando pro trabalho, mas o trabalho ele me ajudou muito a me desenvolver pessoalmente também, porque no trabalho que eu comecei a enxergar algumas coisas pessoais que eu não estava enxergando antes. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter é uma visão de futuro, onde que a gente quer chegar. Eu acho que é isso que dá um propósito na vida da gente, senão a gente vai só vivendo por viver. E aí, depois que a gente tem essa visão, a gente tem que botar isso no papel e entender, quais são os passos para eu sair daqui do ponto A e chegar no ponto B. E começar a aplicar e ir atrás e não desistir, porque a vida ela vai passar de qualquer jeito, né? Então, se tu conseguir continuar, por mais que tu vai ter vários tropeços, vontade de desistir no meio do caminho, mas se tu continuar, tu vai chegar uma hora que tu vai avançar e dar um passinho de cada vez. E a hora que passar 5, 10 anos, tu vai estar muito mais próximo desse teu sonho, dessa tua visão, do que tu estava lá há 10 anos atrás. Né? Legal, Felipe, eu quero agradecer, né? Eu digo que eu gosto de assistir muito podcast aleatórios, eu gosto de conversar com pessoas que são de outras áreas, né? Eu sou da área da comunicação, mas a gente sempre acaba aprendendo. E muito obrigada pela conversa, né? Desejo sucesso. E quero agradecer também, né, quem assistiu a gente até aqui. Tenho certeza que vocês gostaram, saber um pouquinho mais da trajetória de outras pessoas também sempre agrega bastante. E até uma próxima. Obrigado, Manu. Eu que agradeço. Foi bem legal falar um pouquinho da minha história, da história da nossa empresa. Só agradecer. Obrigadão. Então tá certo. Até a próxima, gente. Tchau. Fechou.